eu descobri o porquê eu nunca podia ir na casa da minha sogra e o que o meu marido tanto fazia lá. Já imaginou você ter um relacionamento onde você é proibida de ir na casa da sua sogra? Não é que a sua sogra não goste de você, porque segundo ela gostava de mim, mas ela não aceitava mulher dentro da casa dela. Essa sempre foi a desculpa, até eu descobrir o que de fato estava acontecendo. Aí você vai pensar, mas leve jumenta, como você não desconfiou? Eu vou te explicar o contexto, aí você vai entender. Por quê? Quando eu comecei a namorar com esse Jurandir, eu morava com os meus pais. E era só um namoro. Só que ele falava pra mim, desde o começo, que a mãe dele não aceitava mulher dentro da casa dele. Que a mãe dele era muito respeitosa com a casa dele. Gente, não é que eu não podia dormir lá, eu não podia pisar lá. Eu nunca fui na casa dela. Eu não sabia nem como era a cor das paredes de dentro da casa dela. Mas eu falei que tudo bem, achei que era uma implicância da mãe dele comigo, até porque ele tinha um ex-relacionamento que a mãe parece que gostava muito lá da ex-mulher dele, ele já tinha sido casado, né? E aí eu achei que era por isso, mas que ela ia se acostumar comigo. Até o dia que eu conheci ela no aniversário dele, que a gente foi numa pizzaria, e aí ele não queria nem me apresentar. Eu fui finalmente e conheci ela, e ela me tratou, amor, a pão de ló. A mulher era um doce comigo, parecia aquelas vovozinhas simpáticas, me tratava super bem. Aí eu não entendi nada, porque eu pensei, bom, o problema não sou eu, não é que ela é apegada na ex-nora. Ela tá me tratando super bem, então o problema não sou eu. Conheci ela, conheci o pai dela, conheci a família dele, porque até então só ele ia na minha casa, ele dormia na minha casa, meus pais conheciam. Eu gostava muito dele, então eu aceitava, que eu só ficava, eu não vou casar com a mãe dele, eu vou casar com ele, então não faz diferença, até porque era um namoro também, né? E aí o tempo foi passando, depois que eu conheci a mãe dele, ela simplesmente passou a frequentá-la em casa. O pai dele, a mãe dele, os irmãos dele iam na minha casa. Ia lá dia de domingo, a gente fazia churrasco, mas eu era proibida de ir lá. E toda vez que eu falava assim, nossa, amor, mas poxa, agora já mudou tão bem com a sua mãe, né? A gente conversava por WhatsApp, poxa, ela vive aqui em casa, eu acho que agora você pode me levar lá, fazer um almoço, né? Porque assim, eu comecei a ficar curiosa pra conhecer a casa dela, de tanto que eu não podia ir lá. Mas aí ele falou, não, amor, ela diz que gosta muito de você, mas a regra continua, porque segundo ela, se ela deixar essa regra de lado por causa de você, os meus irmãos não vão ter exemplo, porque os irmãos dele eram menor ainda, né, não tinha mulher, e aí eu caí nessa lorotinha, nesse papinho. O tempo foi passando, a mulher vivia na minha casa, até que eu questionei ela pra ter certeza que era isso mesmo que ele tava falando. E aí ela me falou exatamente a mesma coisa que ele. Beleza, eu aceitei e fingi que tava tudo certo. E aí a gente resolveu ir morar junto. Alugamos uma casa. Já estávamos namorando, já tinha um tempo, alugamos uma casa, ele queria sair da casa da mãe dele, e a gente resolveu morar juntos, né? Eu e ele, nós não morávamos perto, mas também não morávamos longe. Vamos botar que ele morava mais ou menos a uns 50 minutos da minha casa? Não era longe, também não era perto, entendeu? A gente resolveu alugar uma casa. Quando a gente resolveu alugar uma casa, eu falei pra ele, olha, vamos alugar uma casa que não fique nem tão longe da minha casa, nem tão perto, nem longe da sua, nem perto, uma coisa meio termo. Mas eu continuava sem poder ir lá na casa da velha. Ele falou, não, tá bom. Alugamos a nossa casa e aí a gente foi morar junto. E quando a gente foi morar junto, que realmente começou a ser um problema. Por quê? Porque ele vivia na casa da mãe dele, gente. Ele comia na mãe dele. Às vezes ele passava a noite na mãe dele falando que tava com saudade de casa. O queridinho, que vivia debaixo da saia da mãe dele, não tava se adaptando a morar comigo. Mas a ideia de morar comigo foi dele. Então isso começou a me incomodar, porque ele realmente começou a passar mais tempo na casa da mãe dele do que comigo. Sabe, eu comecei a passar a noite sozinha, porque era sempre a mesma desculpa. Você não tem que se preocupar. Eu tô na casa de mamãe. Ou se não, ele ia pra casa da mãe dele e falava, ficou tarde, eu vou dormir por aqui mesmo, que amanhã eu trabalho, tô cansado. Sabe? E isso eu tava mais morando sozinha do que morando com ele. E aí eu comecei a questionar o que você tanto faz lá, por que você vive lá, que não sei o que. E ele sempre dava a mesma desculpa, eu tô me adaptando, que não sei o que. Só que eu também era apegada aos meus pais. E eu não tava fazendo essa pataquada com ele, de ficar indo dormir na casa dos meus pais ou ficar voltando pra casa dos meus pais. A gente resolveu morar junto, a gente ia morar junto, não é mesmo? Só que aí, Deus com o corno, que eu era corna. Aconteceu a seguinte situação. Ele saiu lá de casa de manhã, falou pra mim assim, amor, a minha mãe disse que tá com muita saudade de mim e perguntou se eu não posso passar o dia com ela. Gente, ele vivia lá, tá com mais saudade dele. E ele falou, eu vou lá, vou passar o dia com ela, de tarde eu volto. Eu falei assim, nossa, mas você vive lá? Ele, não, mas é porque a maioria das vezes ela nem tá lá. E ela falou que quer ficar lá, a gente vai fazer um bolo, vamos tomar um café, vamos ver a novela que ela gosta, que não sei o que, eu vou passar o dia com a minha mãe. Eu falei, tudo bem, vá. E nisso ele foi. Só que aí tinha acabado a comida de dentro de casa, eu precisava fazer compra do mês, fui no mercado. Como quem não quer nada, nem falei nada com ele, só fui. Quando eu fui, que eu olho bem, quem estava lá no mercado? A mãe dele. Ele não tava com a mãe dele, que a mãe dele não queria ficar sozinho.
Não entendi. Aí eu fui, cheguei com o meu carrinho, fui cumprimentar ela. Falei, oi, sogra, tudo bem? Não sei o que. Cadê o fulano de tal, que era meu marido? Ele não tá aqui, não. Eu falei, não tá, não? Não. Ele foi lá pra casa da senhora falando que ia ficar com a senhora, que não sei o que. Aí, amor, ela gelou. Ela, não, eu vim aqui no mercado comprar um negócio rapidinho, ele tá lá em casa, mas já eu tô voltando. Gente, sabe quando você vê na cara da pessoa que ela tá mentindo? Eu fico olhando pra cara dela assim, falei, velha, filha da mãe. Aí eu falei, tá, fingi que tava tudo certo. Eu falei, não, tô só comprando umas coisinhas aqui, vou pra casa. Ela, não, vai sim, minha filha. Paguei as coisas, botei no carro, peguei meu carro e fingi que tava indo embora. Ela me deu tchauzinho, tudo vigiando eu ir embora. Gente, eu sabia onde a mãe dele morava, mas por respeito eu nunca tinha ido lá. Passei em casa, ele tinha 2 cópias da chave da casa da mãe dele, porque uma tava com ele, uma tava lá em casa. Ele tinha 2 cópias. Passei a mão na cópia da chave da mãe dele e fui em direção à casa da mãe dele. Eu só segui os meus instintos, sabe? Nada, se você parar pra pensar, nada somava com nada aqui. Mas eu vi na cara dela que ela tava mentindo. Eu falei, eu vou lá e quero ver o que ele tanto tá fazendo lá. Não sei por quê. Endoidei. Peguei o carro e fui pra casa da mãe dele. E fui o caminho todo rezando pra não ser nada. Cheguei, estacionei meu carro, o carro da véia não tava lá, ou seja, ela ainda não estava em casa. E aí eu entrei. Só que como que era a casa da mãe dele? Era um portão muito grande, um muro assim muito grande, que você entrava e era a casa dela. E pra frente era um lote, tipo um lote bem grande. Quando eu entrei, eu vi que a primeira casa era a casa da mãe dele, abri a porta e entrei. Procurei, ele não estava. E aí fui pra as portas do fundo da casa e vi que tinha uma segunda casa que eu não sabia da existência dessa segunda casa. Eu falei, essa segunda casa, não tinha ninguém em casa na casa da mãe dele. Eu falei, essa segunda casa? Fui andando. Quando eu fui andando, meu amor, em direção à segunda casa, que eu cheguei pela janela, ele tava no maior love. Com quem? Com a ex dele. A ex dele morava nos fundos da casa da mãe dele. A mãe dele construiu uma casa pra ex dele. Ela morava lá, sozinha, porque a mãe gostava muito da nora. Ex-nora. Morava lá. E ele tava lá, vendo televisão, agarradinho com ela, de beijinho, de lovezinho. Os dois sem inveja, provavelmente tinha acabado de furenfar. E tava ali no mó love. Aí eu entendi o que ele tanto fazia lá, por que ele tava com dificuldades a pegar, por que ele vivia lá, por que eu não podia ir lá. A mãe e o pai, a família cobertava. Ele vivia, não sei porque eu tava sobrando nessa história. Por que ele não ficou com ela então? Né? Por que ele não tava com ela? Vou te explicar por quê. Porque, segundo ele, os dois não davam certo. Os dois brigavam muito, não concordavam com muita coisa. Então, ele tava cansado, ela também, o relacionamento tava desgastado, mas eles não conseguiam abrir mão do outro. Então, ele arrumou outra pessoa, jumenta corna, que ficou com outra pessoa, mas ficava com a ex sempre que tinha vontade, porque ela morava nos fundos da casa da mãe e a mãe apoiava. Os anos todos que eu estava com ele, eu era corna. Exato. Você acredita? Eu que não tenho sangue de barata, tentei quebrando tudo, quebrei a cara dele, quebrei a cara dela, quebrei a casa toda, fui pra casa da mãe dela, quebrei tudo, rodei com um Beyblade naquela casa, quebrei tudo, ela chegou, eu tava quebrando a coisa dela, a casa dela, ela tentou me avançar, dei nela também, fui pra casa, peguei as coisas dele, queimei tudo, rasguei tudo, joguei tudo fora, botei ele pra fora, falei, agora você vai lá e fica com a ex. Disse que não, que me amava, que queria ficar comigo, que não ia mais acontecer isso, mas eu não quis, não aceitei o chifre, botei ele pra fora, devolvi a casa e voltei pra casa dos meus pais. O dia que eu fui expulsa da igreja pela pastora por um motivo bem específico, mas não ficou daquele jeito não, porque eu fiz foi um show da Xuxa. Gente, bem que me avisaram pra eu não ir nessa igreja. Não vai nessa igreja, não vai nessa igreja, só tem gente doida lá. Mas eu resolvi ir. Por quê? Já tinha um tempo que eu tava querendo ir pra conhecer, eu nunca tinha ido na igreja, eu queria pra poder conhecer. E aí eu tinha uma amiga que ela era de uma igreja. Ela falava, vamos na minha igreja, você vai gostar, é muito boa, que não sei o que. A igreja dela era uma igreja, tipo assim, onde eu morava tinha mais ou menos umas 3 igrejas. E essa igreja dela era uma igreja que, vamos dizer que ela tinha acabado de inaugurar, sabe? Ela era nova e tal. E não tinha, assim, uma fama muito boa onde a gente morava. Só que pensa, eu não era do mundo da igreja, né? Eu era do mundo da vida mesmo. Então eu não prestava atenção nas fofocas da igreja. Bem dizer isso, entendeu? Eu não prestava atenção. Então, eu não sabia. E aí, eu falei pra minha mãe, mãe, hoje eu vou pra igreja, minha amiga me chamou pro culto lá na igreja dela, que não sei o que e tal. E aí, minha mãe também não era da igreja, falou, tá bom, filha, vai. E aí, eu falei, vou chamar a Amanda pra ver se a Amanda não quer ir comigo. Essa Amanda era minha amiga. Mandei mensagem pra Amanda, falei, Amanda, eu tô querendo ir pra igreja, conhecer, ver como é que é, não sei o que, quer ir comigo e tal. E ela falou assim, pode ser, qual igreja? E aí eu falei, a igreja de fulano de tal, da Gabi. Vamos pôr o nome fictício da Gabi. Ela falou assim, amiga, eu não vou não.
Eu falei, por quê? Você disse que ia, que não sei o quê. Ela falou, amiga, nessa igreja só tem gente doida. E escuta o que eu tô te falando, você não acompanha as fofocas dessa igreja, não? Eu falei, não. Ela falou, olha, lá tem uma pastora, essa pastora é muito neurótica. Se eu fosse você, eu não ia. Não é a primeira vez que ela expulsa uma pessoa da igreja, que não sei o quê. Eu falei, gente, mas eu falei, isso não vai acontecer comigo, amor. Eu falei, isso deve ser fofoca do povo, né? Porque eu pensei, pô, uma pastora da igreja, as pessoas não agem assim dentro da igreja. Ou pelo menos eu achei que não agia. Falei, não, nada a ver, isso não tem nada a ver. E comecei a debater com minha amiga, ela falou, amiga, eu não vou. Se você quiser ir em tal igreja, em outra igreja que tem aqui, a gente vai. Mas nessa específica eu não vou. E quando eu perguntei pra ela, tá, mas me fala especificamente por que você não vai. Me conte uma situação. E ela falou, já te falei, ela já expulsou fulano de tal, ciclano de tal. E eu não acreditei. Achando eu que era fofoca do povo, mandei mensagem pra minha amiga que me convidou e falou, olha, uma amiga minha falou que essa igreja é assim, assim, assado, que já aconteceu pipipi, popopó, eu queria saber se tá tudo bem mesmo eu ir, porque eu era nova, nunca tinha ido. Ela falou, não, amiga, isso é fofoca do povo. Ela falou exatamente o que eu achei que era fofoca do povo. Aí eu falei assim, não, então tá bom, então vou. Aí me arrumei, comportada, botei uma calça, botei um tênis e botei uma blusa. Ela me marcou comigo no horário, na entrada da igreja. Ela falou, eu vou te encontrar na porta e a gente entra junto. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, maravilhosa, entrei. Quando a gente entrou, gente, tipo assim, tava pra começar o culto. Então, quando a gente entrou, meio que já tava todo mundo sentadinho e as pessoas meio que olharam assim pra nossa cara, aí reconheceram ela, mas não devem ter me reconhecido. Sentei, ela quis sentar lá na frente. Sentamos lá na frente, ela cumprimentou as pessoas, me apresentou, até aí tava tudo certo. E aí entrou o pastor e a pastora para começar o culto. Gente, quando eles entraram, a mulher, ela olhou diretamente nos meus olhos. Ali, eu senti, só que eu pensei assim, vai ver, ela viu um rosto não conhecido. Entendeu? Então eu tava ali, não, isso aí é besteira. Só que como a minha amiga já tinha me falado que tinha acontecido umas situações, eu tava com o toba na mão. Aí eu fiquei, não, isso não vai acontecer comigo. Tá bom. E aí começou o culto e o pastor também olhou pra minha cara. E ele começou o culto, ele começou a gaguejar, meio que se embolar no que ele tava falando e olhando pra minha cara. Aí ele deu a boa noite, não sei o que, e a pastora pegou o microfone dele. E aí começou a falar, irmãos, o inimigo é ardiloso. O inimigo, ele vem de todas as formas para poder atrapalhar a nossa vida, e o inimigo senta na primeira fileira onde está acontecendo o culto, sendo chamado pelo nome de Deus. O inimigo, ele quer acabar com a minha vida, ele quer acabar com o meu casamento, ele quer acabar com tudo que nós construímos, mas eu não dou chance pro inimigo. Eu lembro como se fosse hoje o discurso dela. E é por não dar chance, com o microfone na mão, na frente de todo mundo, devia ter umas 40 cabeças ali dentro. É por não dar chance pro inimigo que eu peço que você saia da minha igreja. E apontou pra mim. Gente, eu fiquei desacreditada. Eu falei, não é comigo. Eu fechei a minha cara e falei, tipo, me recolhi na minha insignificância e falei, não é comigo. E aí ela falou, o inimigo está surdo. Eu falei pra sair da minha igreja. E ela veio andando na minha direção. E eu vendo ela vir andando na minha direção. E eu falei, é comigo, é comigo. E aí eu olhei pra cara dela assim, sabe, assustando. Ela falou, saia da minha igreja, inimigo. Eu quero que você saia da minha igreja. Você não vai vir aqui atentar o meu marido, acabar com o meu casamento. E eu olhando pra cara dela assim. Aí, meu amor, eu perdi as estribeiras, entendeu? Eu levantei já batendo palma e falei, vem cá, que palhaçada é essa? Na frente de todo mundo, na minha cabeça eu tava pedindo perdão pra Deus por estar fazendo escândalo dentro da casa dele. Mas que diabo era isso que a mulher tava me expulsando da própria igreja? Eu tava indo procurar Jesus. Eu falei, não vai ficar assim não, meu amor. Comecei a rodar minha baiana. Eu falei, que história é essa? Você tá me expulsando? Você tá maluca? E aí ela começou a discutir comigo numa língua que eu não tava entendendo. Ela ficava, sai da minha igreja, não sei o que. E aí eu falei pra ela que eu ia dar na cara dela. Eu falando, olha, você para de falar essas coisas que eu vou dar na tua cara, que eu não tô nem entendendo o que você tá falando. E ela falando pra mim numa língua que eu não tava entendendo, de xibarabalagere, eu não entendendo nada. Aí eu peguei e falei, o que tá acontecendo aqui? Por que você quer que eu vou embora? Eu devia ter escutado a minha amiga, que ela falou que você não era normal, que você já tinha expulsado gente daqui. Eu não acreditei, achei que era fofoca do povo. Fofoca! Falei, eu vou espalhar pra todo mundo, que essa igreja só tem gente doida. Eu comecei a rodar baiana com a mulher. A gente começou a discutir ali, firme e forte. E aí, sabe o que ela falou pra mim? Ela foi ficando nervosa, e ela começou a explicar pra mim, não, pra igreja. Sabe, igreja, essa menina aqui, ela é exatamente o tipo do meu marido quando ele era mais jovem. Eu fui traída, igreja, por muitas meninas igual essa menina aqui. Por quê? Eu tinha um estilo meio diferente.
Mas eu sabia que eu não podia procurar Deus porque eu tinha um estilo diferente. Eu tinha cabelo colorido, né? Eu tinha piercing, eu tinha tatuagem. Eu tava vestida comportadamente, mas fora dali eu vestia umas roupas mais assim, exóticas. Eu era aquelas pessoas assim, bem estilosa. E realmente ali na igreja não tinha ninguém parecido comigo. Principalmente pelo meu cabelo se destacar, porque meu cabelo era rosa, sabe? Eu usava rosa, verde, azul. Ficava descolorindo o cabelo. E aí ela falou, e aí esse inimigo vem vestido desse jeito, eu tava de calça e blusa, irmã, com esse cabelo desse jeito, com essa maquiagem desse jeito, com essas coisas penduradas na cara, que o corpo todo manchado, pra tentar meu marido, pra lembrar meu marido de coisas de antigamente, e eu não vou aceitar. Meu amor, quando ela começou a falar isso, que eu entendi que era por causa da minha roupa, do meu estilo, do meu cabelo, eu rodei a baiana mais ainda. Eu falei, você é uma chifruda, você acha que eu quero esse seu marido feio, esse seu marido que deve meter chifre na tua cabeça até hoje, deixa de ser idiota, a única coisa que ele faz hoje é fazer bem feito, sua jumenta. Comecei a xingar ela veio pra cima de mim. E aí os irmãos começaram a separar. Eu sei que eu fui embora. No dia seguinte eu espalhei pra todo mundo o que aconteceu. Fiz vídeo, viralizou ali onde eu morava, que era um lugar assim mais pequeno. Fiz vídeo, contei pra todo mundo. Enfim, eu sei que as pessoas começaram a sair dessa igreja e acabou que fechou porque ninguém queria ficar numa pastora que era maluca, porque ninguém que podia ir lá que tivesse o tipo do marido dela, que o marido dela ia trair ela. Agora vê se pode.